E como é que foi essa questão que você já era engenheiro, já trabalhava na área e pensou, não, vou começar a criar conteúdo de games aqui pra internet? E eu também tenho outra depois, que é por que você parou de produzir conteúdo de games? Qual que é os próximos passos também que Aliás, você eu até pretende? já falei isso algumas vezes, mas é muita gente que me segue, eu tenho 2,5 milhões de inscritos, então estão sempre perguntando, né? Aham. Eu comecei, na verdade, foram por vários motivos que fez eu começar a gravar. Eu sempre tive vontade de dar aula, eu sempre que pude dar aula de alguma forma. Desde moleque, desde adolescente, eu dava aula para os meus amigos na escola, eu ensinava eles, e sempre tive bons resultados. Até na faculdade, uma vez a gente montou 2 grupos, e um era eu dando aula, e o outro era um outro aluno dando aula. Todo mundo que teve aula comigo passou da matéria, todo mundo que teve aula com outro cara reprovou. Então eu sempre tive bons resultados, sempre tive vocação para ser professor. E eu precisava evoluir, melhorar. Então eu falei, bom, eu comecei a gravar jogo e narrando enquanto gravava. Nem todo jogo, nem todo vídeo meu é eu narrando enquanto gravo. Geralmente, jogos de luta, por exemplo, eu gravo antes e ponho a narração depois, né? Então eu vi, pô, se eu conseguir jogar, que eu preciso de muita atenção, boa parte do seu cérebro tá voltado pra isso, e eu conseguir narrar e conseguir fazer isso bem, pra eu dar aula vai ser muito fácil. Então isso foi um dos motivos. Eu queria evoluir falando. Outro motivo, na minha época, você ser um adulto e jogar videogame pegava muito mal. Você não podia falar. Você sendo adulto, você não podia falar. Tinha um preconceito. O videogame era associado a crianças. E eu sempre falei, né? Falei, se videogame fosse coisa de criança, não custava 5 mil reais. Né? Já começava pelo preço. Né? Você vai comprar um videogame é 5 mil reais. Um jogo é 400 hoje em dia. Então, a começar pelo preço, a gente já vê. Então, foram vários motivos, na verdade. Eu tinha um colega de escola que ele, na época que a gente que não tinha onde você salvar o jogo, ele chegava no final e ele gravava os finais dos jogos em VHS. Depois a gente ia assistir na casa dele. Então eu sempre tive isso na cabeça, né, de gravar os jogos e tal, desde a década de 90. Quando apareceu o YouTube, eu já tinha a ideia, apareceu a ferramenta. Eu falo igual a moto, né? O pessoal fala, quem inventou a moto? Eu falei, a moto não foi inventada, ela aconteceu. Você tinha a bicicleta, aí inventaram o motor, uma coisa foi conectada à outra. Não tinha como não surgir a moto, você entendeu? Então foram vários motivos, na verdade, para eu começar. Agora, para eu terminar, na verdade, é que minha casa foi assaltada e levaram meus videogames, equipamentos, tudo. E aí ficaria um investimento muito alto para eu voltar. E eu já estava cansado, para falar a verdade, que é 20 anos fazendo isso e é um trabalho absurdo. Você trabalha segunda a segunda, todo tempo que você tem livre, você tem que estar produzindo. Eu postava todo dia, tinha época que eu postava 2 vídeos por dia, isso trabalhando em 2 empregos, né? Eu trabalhando na indústria, dando aula e fazendo vídeos. Então, assim, é absurdamente cansativo, você não dorme. Quantas vezes que vai sair um jogo, aí eu tenho que gravar de madrugada para poder publicar no dia do lançamento, então eu tava cansado também. E aí os eleitores do Lula resolveram levar meus equipamentos para tomar uma cervejinha, e aí eu tive que parar. Então foi basicamente que eu parei por causa disso. E tinha jogo lá, tinha equipamento, tinha muita coisa, hein? Muita que eu lembro coisa, que eu sempre vi os unboxing, sempre gostava de acompanhar, né? Sim. E nós também tínhamos um canal de games, né? Antes de ir pros investimentos, nós fazíamos conteúdo, mas é de joguinho de celular que nós fazíamos. Então primeiro era o Clash Royale, depois foi o Free Fire. E 6 anos produzindo o mesmo jogo, a gente cansou também e parou de fazer, foi fazer outra coisa. Mas o pessoal não percebe isso também. O raciocínio lógico e as habilidades que o videogame te dá. Você vê que geralmente um moleque joga videogame, joga por si só. E isso eu falo, o que eu quero dizer jogar por si só? O primeiro videogame que eu tive foi um Atari. E meu pai também, assim, não entendia muito de eletrônicos e nada. Imagina que isso foi na década de 80, acho que foi 86, 85, 1985 que eu ganhei meu primeiro videogame. Então ele me deu e a gente ali, criança, 6, 7 anos, se vira pra você ligar o videogame. Né? Então, eu lembro que na época do Super Nintendo, você tinha o Super Nintendo americano e o Super Nintendo japonês. A fita do americano, o cartucho do videogame americano, rodava no japonês. Mas o cartucho japonês não rodava no americano. Existia uma trava. Só que não é uma trava de programação, uma trava tecnológica como acontece hoje. Era uma trava física. O cartucho japonês, ele tinha um cortezinho no cartucho. Né? Não, na verdade, o cartucho japonês, ele tinha o cartucho... Não, eu acho que ele não tinha um cortezinho.
e você tinha uma peça de plástico dentro do videogame que não deixava o cartucho japonês encaixar. Ele não deixava, não conseguia. Né? Então o americano tinha um cortezinho no cartucho que ele encaixava lá, o japonês não. Então como é que você fazia para destravar o videogame na época? Você pegava uma chave de fenda, aquecia no fogão a chave de fenda, abria a tampa do cartucho, enfiava a chave de fenda ali, derretia e vinha puxando aquela trava dos dois lados. Então era assim que destravava. E só que a gente não tinha internet pra gente pesquisar isso. Era observando mesmo. Era observando, não saía em revista, porque você não podia publicar isso. Então a gente tinha que olhar, entender as coisas, conversar. Então até nisso, né, eu acho que hoje talvez tenha ficado um pouco mais fácil ou não, mas para você poder jogar videogame, eu acho que até hoje é até mais complexo. Eu vejo as crianças falando, eu vejo o filho do meu sobrinho, eu tenho um sobrinho adulto já, o Júnior, e eu vejo o filho dele falando, quando ele fala sobre videogame, o moleque dá uma palestra. Então ele fala, não, você tem que fazer isso para fazer aquilo e tal. Então o desenvolvimento cognitivo que vem através do videogame, que muitas pessoas não percebem. Eu vi uma atriz que toda vez que essa atriz aparece é sempre pra falar burrice. Que acho que é a Luana Piovani. Acho que é ela mesma do filho, do Fortnite. Isso. Aí ela reclamando, achando um absurdo que o filho dela estava procurando sobre fuzil na internet. Isso se chama aprendizado tangencial. Você vê uma coisa no videogame e você vai lá e pesquisa. E você quer aprofundar. A Luana Piovani, como pra ser burra só falta ter as penas, ela ficou revoltada, porque achou que o moleque ia comprar um fuzil e ia sair matando todo mundo. E o moleque, ele só queria ser mais eficiente no jogo. Então ele tava pesquisando quais são os melhores fuzis, qual que é a característica que eu preciso de um fuzil pra eu ser mais... Ele queria ganhar o jogo. E ele tava... Olha só, isso a gente não vê na escola acontecer. Tá? O cara na escola, ele só estuda, entre aspas, que as pessoas não estudam, elas decoram pra passar na prova. É isso mesmo, Você tem que estudar pra quê? Pra você ser mais eficiente. A escola não está fazendo isso pelos jovens e o videogame faz. O cara estuda por causa do videogame pra ser mais eficiente. E a idiota, em vez de ela ficar orgulhosa do filho, não, ela foi na internet reclamar. Mas é o padrão. Todo vídeo que eu vi dela é uma imbecilidade atroz, assim, uma coisa absurda. E eu vejo vários empreendedores hoje de bastante sucesso que lá atrás jogava videogame, empreendeu de alguma forma com videogame. Tem um colega nosso que tem uma empresa gigantesca aí, tem, sei lá, 250 funcionários. Ele, quando era adolescente, tinha servidor de Tibia. Recebia dinheiro das pessoas lá pra usar o servidor, então eu vejo que o videogame é bem positivo mesmo pra desenvolver várias habilidades que na vida adulta você acaba usando mesmo. Mas, sem dúvida, sem dúvida. A ponto de, como eu falei, você tá desenvolvendo o videogame por si só, sem a ajuda de ninguém, ele tá desenvolvendo habilidades nos jovens que a escola não está desenvolvendo. Que era o que a escola deveria desenvolver. Você vai estudar pra quê? Não é pra passar na prova. Você vai estudar pra você ser mais eficiente. É pra isso que você estuda. Então, se você é mais eficiente, você produz mais com menos tempo, com menos recurso. Então, você aumenta o seu valor. Que é o que acaba totalmente com a teoria do mais-valia de Karl Marx, que é completamente estúpida. Com certeza, E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.